Bom dia, crianças! Tudo bem, crianças? Hein, pequenos? Certinho com vocês? Pessoal, semana de Páscoa, semana de renovação de esperança, semana que Jesus Cristo ressuscita. Meu Deus, em tempos tão difíceis, né, crianças? Tem coisa melhor? Tem melhor alento do que a gente saber que Jesus daqui a pouco vai estar ressuscitando, renovando a nossa vida, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo prosperidade, saúde pra gente. Então essa semana é muito especial, semana da Páscoa. Sexta-feira da Paixão, domingo da Ressurreição, muita oração, muita fé em Deus que as coisas vão dar certo, porque Ele está regendo tudo. E a gente aqui embaixo olha para Ele, pede e agradece, não, gente? Uma semana de felicidade de Páscoa, uma Páscoa feliz, o professor deseja para vocês, para as famílias de vocês, que vocês possam dentro de casa, porque a gente não vai poder ainda aglomerar, fazer as orações, ficar perto do papai, da mamãe, dos irmãozinhos, e ter esse momento também de pensamento, de reflexão, porque dias melhores virão. Escute o que o professor Paulo está dizendo. Eu não sou profeta, mas sou um otimista, e hoje em dia está quase a mesma coisa. Gente, então hoje como é semana, a gente está na semana de Páscoa, eu trouxe o Alive, olha aqui o Alive, que é o símbolo, né, o coelhinho, o símbolo da Páscoa, da fecundidade e tudo mais, e trouxe esse ovinho de Páscoa. Vocês estão vendo o ovinho de Páscoa, ó? Filma o ovinho de Páscoa para eles verem, ó. Então os símbolos da Páscoa, muito embora a gente saiba que o símbolo maior é Jesus, mas aqui, aquelas coisas que a gente gosta, aquele chocolate, né, a historinha do coelho, e a historinha de hoje, pessoal, não podia deixar de também ter essa temática do coelho. Por isso que eu trouxe o Alive para ele ver se é isso mesmo. Que é a história do Pedro Coelho. O São Paulo adora a história do Pedro Coelho. Eu não sei porque eu não tive a ideia de contar essa história antes. Mas vamos contar hoje. É uma fábula, pessoal, sobre a obediência. E essa historinha do Pedro Coelho, ela é recontada pela Catherine Lucas e ela é ilustrada pela Margie Washam. Então a gente vai ver como é que funciona essa história, o que é que o Pedro Coelho fez. Será que ele fez alguma coisa certa ou errada? Era uma vez 4 coelhinhos, chamados Flops, Maps, Rabinho de Algodão e Pedro. Olha o nome deles. Flops, Maps, Rabinho de Algodão e Pedro. Que moravam com a mãe debaixo de uma grande árvore, a árvore que eles moravam. Certa manhã, a mamãe coelha disse: hoje vocês podem ir brincar no campo ou na estrada, mas não cheguem perto da horta do seu Gregório. É um lugar muito perigoso para coelhos. Os coelhinhos todos abraçando a mamãe coelha. Qual será, pessoal, o rabinho de algodão? O professor Paulo tá... Achei bonitinho esse nome. Agora vão, disse mamãe. Podem brincar. E não se metam em confusão enquanto eu estou fora. Então ela vestiu o casaco, estava meio frio, era outono como agora, pôs o chapéu e atravessou a floresta para ir ao mercado comprar pão e leite para os seus filhinhos. Olha que chapéu chique da mamãe. Mamãe era elegante, hein? Flops, Maps e Rabinho de Algodão eram coelhinhos comportados e foram para a estrada colher frutinhas. Pedro, porém, o Pedro Sapeca, era muito levado e não obedeceu à mamãe. Saiu correndo direto para a horta do seu Gregório, aquele que a mamãe tinha proibido dele ir. E se espremeu por debaixo do portão. Olha aqui o Pedro Coelho, gente, como não era gente esse Pedro Coelho. Olha o que ele fez por debaixo do portão. Primeiro Pedro comeu alface e vagens, olha, comendo a horta alheia, furtando a comida do outro. Depois comeu rabanetes. Comeu tanto, mas tanto que ficou com dor de barriga e foi procurar um pouco de salsa para se sentir melhor. Foi então que ele viu o seu Gregório. Olha, o seu Gregório já pegou uma vassoura, sei lá o que é isso, a correr atrás do Pedro Coelho. Quando o seu Gregório o avistou, ele deu um pulo e pegou um assim. Pega ladrão, gritou o Gregório e correu atrás de Pedro. Pedro ficou com medo e saiu correndo pela horta, procurando o portão para ele fugir, né? Perdeu um sapato no canteiro de repolho e o outro no canteiro de batata. Olha que ele se espremendo, gente, para conseguir comer do seu Gregório, porque a mamãe tinha dito, não vá. E ele desobedeceu a mamãe. Por isso, professor Paulo, vocês têm que obedecer o papai e a mamãe.
Seu Gregório continuou perseguindo Pedro. Seu Gregório era daqueles que não desistiam. Agora descalço, coitado, Pedro podia correr mais rápido do que nunca, mas também tinha o perigo de entrar, né, um espinho, uma coisa no pé dele. Ele quase escapou, só que os botões do seu casaco azul se prenderam nos galhos de um arbusto, numa árvore lá. Pedro sabia que agora seu Gregório ia pegá-lo e começou a chorar. Tadinho do Pedro, ele viu que tinha feito errado, né? Alguns pássaros amigos ouviram Pedro chorando e tentaram ajudá-lo a se soltar. Os passarinhos viram ele chorando e ficaram com dó dele, ó. Porque ele disse, ai meu Deus, seu Gregório vai me pegar, o que será de mim? Ele vai me bater. Nesse momento, seu Gregório veio na direção de Pedro com o balde. Ele planejava pegar Pedro colocando o balde em cima dele. Pedro, porém, tirou o casaco e conseguiu escapulir na hora agora. Ele tirou o casaco, porque o casaco é que estava prendendo ele no arbusto. Na hora que o seu Gregório veio com o balde para dentro do balde, o Pedro, ó, com a ajuda dos passarinhos amigos dele, né? Seu Gregório, será que ia desistir? Eu tô achando esse seu Gregório muito a ferro e fogo. Ele quer atrás do coelhinho, do Pedro. Pedro correu para o galpão de ferramentas e pulou dentro de um regador, aquele de aguar planta, gente. Teria sido um bom esconderijo se não estivesse cheio de água gelada. Meu Deus, coitado. Seu Gregório tinha certeza de que Pedro estava escondido no galpão e começou a procurar o coelhinho travesso debaixo dos vasos de plantas. Seu Gregório não desistia, ele queria que dar uma lição pro Pedro Coelho, porque o Pedro Coelho foi lá e pegou a hortinha dele, as coisas da hortinha dele. Tal. Nesse exato momento, Pedro espirrou. Atim, coitado. Tá muito pó, né, criança? Muita poeira. Seu Gregório ouviu o espirro e foi na sua direção. Pedro pulou uma janela, derrubando algumas plantas. Seu Gregório tentou segui-lo, mas a janela era muito pequenininha. Ele se cansou de correr atrás do coelhinho levado e então seu Gregório voltou ao trabalho. Ele desistiu, já tinha, né, feito muito. Pedro parou para descansar. Estava tremendo porque ele tinha caído na água gelada, coitado. Ele estava morrendo de frio, né? Sem fôlego. Também estava todo molhado por ter se escondido no regador. E ainda não sabia em que direção ir para encontrar o portão. Aí ele estava meio que, ai meu Deus, o que será de mim agora? Eu fiz uma coisa errada. Será que ele já tinha consciência que tinha feito uma coisa errada, hein? Olha ele chorando, crianças, tadinho. Não pode desobedecer, né? Quem desobedece só se dá mal. Pouco depois, Pedro encontrou uma porta no muro da horta, mas estava trancada. Então um ratinho passou e Pedro pediu que ele lhe indicasse o caminho do portão. Com uma ervilha grande na boca, o ratinho não pôde responder. O ratinho estava comendo a ervilha. Olha o ratinho também guloso, né? Comendo a ervilha maior do que a boca dele. Ai, meu Deus. Pedro, então, voltou a chorar de novo. Em seguida, foi até um laguinho. Um gato branco estava na margem olhando os peixes. Pedro não perguntou ao gato o caminho do portão. Seu primo Benjamin lhe avisara que tomasse cuidado com gatos, porque geralmente coelho tem medo de gato, né, criança? Viu que briga. Pedro resolveu voltar para o galpão de ferramentas, aonde estava o seu Gregório. De repente ouviu o barulho de uma enxada muito perto dele. Então se escondeu em um arbusto. Coitado do Pedro também, já pagou muito e pagou muita lição, né, gente? Já sofreu demais. Vendo que nada acontecia, subiu em um carrinho de mão e olhou sobre a borda. A primeira coisa que viu foi seu Gregório trabalhando no canteiro de cebolas, de costas para ele. Seu Gregório ainda não tinha visto ele. Mais adiante, Pedro pôde ver o portão. Ele se escondeu no carrinho de mão. Agora esse Pedro era esperto, né? O seu Gregório aqui trabalhando de costas. Silenciosamente, Pedro desceu do carrinho de mão e começou a correr o mais rápido que pôde para o portão. Seu Gregório viu, mas Pedro deslizou por baixo do portão e saiu da horta antes que seu Gregório pudesse pegá-lo. E correu em disparada por todo o caminho de casa. Seu Gregório achou o casaco e os sapatos de Pedro e fez um espantalho com eles para afugentar os pássaros. Olha só, pessoal. Se utilizou das roupas do Pedro para fazer um espantalho. Qual o final dessa história, gente? Pedro conseguiu fugir finalmente. Pedro só parou de correr quando chegou em casa.
Estava tão cansado, mas tão cansado, que desabou no chão da terra e fechou os olhos. A mãe de Pedro se perguntou o que ele teria feito com as roupas. Era já o segundo casaco e par de sapatos que Pedro perdia nas 2 últimas semanas. Olha, não era só naquela vez que ele se danou, né? Naquela noite, Pedro não se sentiu muito bem. A mãe preparou chá para ele e o pôs na cama, mas seus irmãos, Flopes, Mopes e Rabinho de Algodão, comeram um jantar delicioso. Olha só, eles comeram um jantar, o Pedro não pôde comer porque desobedeceu. Crianças, que lição que fica dessa história? E essa história é muito importante. Tem várias coisas aqui que a gente pode comentar. Primeiro, desobedecer a mamãe. Tá errado. A gente tem que ter um adulto que dê a direção pra gente e a gente tem que seguir exatamente o que o adulto diz, porque o adulto já viveu mais do que a gente que é criança. Do que vocês que são crianças, no caso, né? Não o professor Paulo. Segundo, a criança tem que ter esse senso de obediência, de respeito aos mais velhos, de saber que os mais velhos têm razão, né? Pelo menos que a criança vá nesse sentido que os mais velhos dizem. A professora, o vovô e a vovó, o titio, um irmão às vezes mais velho que gosta de você e que se preocupa com você. Veja o tanto que o pobre do Pedro sofreu a história todinha por conta de uma desobediência. Veja o que isso pode gerar, né? Para aquela criança. O Pedro poderia ter levado uma surra do seu Gregório. Calcule se o seu Gregório tivesse pego ele com a vassoura para atacar no bumbum do pobre do Pedro. Hein, Alive? Você não ia fazer isso com sua mãe não, né, Alive? Porque isso é muito feio, Alive. Não faça isso. Alive é um coelhinho obediente. É um coelhinho que não dá trabalho, professor Paulo. Mas o Pedro, teu colega, hein? Vamos puxar as orelhas do Pedro, né? Pra ver se ele faz. Mas eu acho, crianças, que o Pedro aprendeu a lição. Acho que o Pedro não vai mais desobedecer a mamãe, não. É melhor prevenir do que remediar, né? É melhor não testar a desobediência, eu acho. E ó, Jesus foi obediente, é obediente a Deus. Também tem esse lado mais importante, né? Jesus foi obediente até o fim. E ele ressuscitou para salvar a gente de todos os nossos pecados. Então, que linda essa história de Jesus também servindo como exemplo nessa Páscoa tão esperada pela gente, né, pessoal? Tão cheia de esperança. E que vai trazer tanta coisa boa. Ó, feliz Páscoa. Rezem, reflitam, comam chocolates, que é bom também comer o chocolate. Curtam com a família, façam as orações de vocês, enfim. Que os pais de vocês também possam ter momentos de paz e de reflexão. E a gente se vê logo. Feliz Páscoa!